Oi, Oi pessoal, estamos iniciando mais uma série Camaçari 360, conversando com figuras, personalidades e gente que tem uma relação direta e indireta com a história de Camaçari, né? E hoje nós vamos conversar com o maestro Bira Marques, uma figura extremamente importante para a cultura musical de Camaçari, para a Bahia e para o Brasil, né? E o maestro é uma figura assim que tem uma trajetória. Ouvir, vocês vão ver ele, vamos conversar. Ele já está aqui entrando já aqui, vocês vão entender o que é que eu estou falando, né? Maria Bethânia, Baiana assistem, olha ele aí, ó. É. Fala, maestro! Mas é artista, é assim mesmo, né? Você sabe como é, demora, a gente fica aqui de plateia, bate palma, espera, a cortina abre, aí quer ser um minuto, aí a música toca e o artista não entra, é normal. Faz tudo parte certo. Já. E aí, como é que estão as coisas? Tudo ótimo, um prazer, viu, estar aqui conversando com você, ainda mais aqui na minha terra, né, em Camaçari. Pois é, eu sei disso. Essa história sua com a Camaçari, segundo eu soube, é antiga, não é isso? Já remonta do tempo de seu pai, não é isso? Como é que é essa história? Então, Camaçari, pai, entra na minha vida muito cedo, porque meu pai é petroleiro, né, trabalhava na Petrobras, então, geralmente quando você tem muitos filhos, você vai para as praias mais tranquilas. E meu pai sempre veio para Jauá, porque lá somos 9, né? 7 meninos. Então, imagine se você ficar com cada menino numa praia perigosa. Então, ele vinha para cá e ficava à vontade. A gente vinha todo assim, sábado, domingo, a gente vinha direto para Camaçari. Então, desde 8 anos de idade, eu sempre vim para Camaçari. E eu me lembro que meu pai uma vez falou, rapaz, que tinha vontade de comprar um terreno aqui, tinha vontade de comprar um terreno em Jauá. Mas logo depois ele foi para uma fazenda no sul da Bahia e meio que, né? Mas eu conheço isso aqui há, digamos, 45 anos, 46, 45 anos mais ou menos. E aí, quer dizer, então você terminou, com essa história, você terminou comprando um terreno, uma casa, não é isso? Em Jauá, não é isso? Quando eu fui, já por ter uma ligação muito forte com Camaçari, quando eu fui morar em São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo, logo ali na década de 90, fui morar em São Paulo, fui estudar em São Paulo, orquestração, né? E aí, quando eu voltei para cá, eu vinha sempre no verão, né, para Salvador, né? E aí quando eu cheguei, eu falei, eu não quero mais. Já estava decidido a morar num lugar mais tranquilo. E aí, instalou logo. O primeiro lugar que eu vim foi Jauá. E eu comprei esse terreno aqui há muito tempo. Tem muito tempo. Só que eu estava morando em São Paulo ainda. E toda vez quando eu vinha para cá, eu vinha namorar o terreno, ficava olhando onde é que eu ia fazer a casa, tudo mais. E aí, assim que eu voltei de São Paulo, eu vim direto para cá. Já vim direto para... Quando eu voltei de São Paulo foi em 2007. 2007 eu já tinha esse terreno desde da década de 90. E quando eu tocava na banda Reflexo ali ainda, né? E quando eu voltei para cá, quando eu voltei para Salvador, eu já vim direto para cá. Já vim morar aqui perto, né, de Jauá, morava em Abrantes e estava construindo aqui. E aí me mudei para cá logo na sequência. E sou apaixonado por esse lugar aqui. Ô Bira, você começa a fazer um trabalho em Camaçari com a criação da Orquestra Sinfônica Popular de Camaçari, não é isso? 2011, né? Não, quando 2011, né? 2011, não é isso? E aí, como é que foi esse processo? Porque aí, com isso, você deu um impulso nessa coisa dessa cultura, né, reforçou a coisa da música, que a Camaçari já tem uma coisa muito forte musical e tudo. Como é que foi esse processo da orquestra, que depois foi sofrendo algumas mudanças, né, isso, e continuou o trabalho, né, isso, com os jovens da cidade e tudo? Então, o projeto que aconteceu em 2011 em Camaçari, para mim, eu chamo de um projeto revolucionário.
Eu posso dizer isso porque eu viajo o mundo inteiro, viajo, né, o Brasil inteiro, conheço tudo que está acontecendo em Salvador, em São Paulo, né, na Europa. Esse projeto, ele foi um projeto de uma visão revolucionária. Aconteceu em Camaçari. Essa minha ida para Camaçari acontece, eu já estava morando aqui, eu fui lá, tive uma conversa na época com a diretora, que era a Ana Lúcia, né? E falei do projeto, né? Falei o que era o projeto, como era o projeto, que é um projeto, né, que, por exemplo, você tem ideia, em São Paulo, na Europa acontece, na Venezuela acontece, né? E em São Paulo já tem lá um projeto chamado Guri, que tem 350 orquestras, que muda a história do lugar realmente. E aí eu conversando com a Ana, deixei lá o projeto, e eu me lembro que foi rapidamente, ela se encantou pelo projeto, em 2010, mais ou menos, e ficou naquele namoro. E foi muito rápido, assim, para poder eles despertarem, para poder fazer. E eu me lembro que eu tentei isso em Salvador, e o pessoal fez, rapaz, esse projeto é revolucionário, aqui em Salvador, você não vai conseguir isso, não. Falou assim, mas aqui você não vai conseguir, em lugar nenhum, você não vai conseguir. Eu digo, aí eu falei com um bocado de amigo, com o Zeca Freitas, com amigos maestros, né? Com o Fernando Marinho, que é um super produtor. Fui até, na época, conversei com algumas pessoas do governo, com algumas pessoas, mas eles achavam que era um negócio muito grandioso e que ia ser difícil, que eu só conseguiria fazer isso em São Paulo mesmo, porque, né, que esse pensamento meu que veio de São Paulo era para voltar. E aí, por incrível que pareça, assim, né, eu confesso a você que foi uma surpresa para mim quando Ana ligou para mim e falou, olha, a gente está querendo fazer o projeto e convidou Joélio, que é um músico de Camaçari, pediu para Joélio ficar em contato comigo. Joélio ficou em contato comigo para a gente começar. E eu e Joélio, a gente começou. Eu chamei Gilberto Gil, que é Gilberto Santiago, né? Gilberto Santiago, que é músico da Orquestra Sinfônica da UFBA, que tem muita experiência. E nós três começamos a desenhar o projeto. Começamos a visitar as escolas. Rapaz, ó, eu posso dizer para você que foi um sonho, né, que aconteceu em Camaçari, assim, que eu me lembro que foi tão revolucionário que eu consegui levar. Tinha público, muita gente que ia de Salvador, que não acreditava que estava acontecendo isso em algum lugar aqui perto. Eu trouxe músicos do Nordeste, de Vitória da Conquista, na seleção que teve, que primeiro a gente montou uma orquestra adulta para poder servir como modelo. Claro. Inclusive foi questionado, e eu entendo que tem que ser questionado mesmo, e foi questionado porque a orquestra não começava com músicos de Camaçari, né? Mas eu até expliquei que em Salvador, quando foi feita a orquestra, a OSBA, em 1980, Antônio Carlos Magalhães, naquela época, trouxe da Europa, não foi nem de lugares, trouxe da Europa, Smetak, primeiro trouxe Kohreuter, Smetak, Widmann, ou seja, era gente de outro lugar para poder montar uma orquestra sinfônica na Bahia. Ele trouxe isso em 1950, na época de Edgar Santos. A orquestra só foi nascer 30 anos depois, em 1982. Em Camaçari, a gente deu um passo, e eu explicava isso. A gente deu um passo gigantesco, porque a gente conseguiu fazer isso em menos tempo. Me lembro que em 2 anos, a gente já estava com um projeto formando jovens, né, que eu tenho muito orgulho de dizer que tem muitos jovens hoje daí de Camaçari, que eu tenho assim, orgulho em dizer que tocam comigo na Afro Sinfônica. Além disso, são músicos super talentosos, que tiveram oportunidade naquela época, né, de estudar com grandes músicos que a gente levou aí para Camaçari. E hoje aí a gente tem, por exemplo, grandes músicos que tem em Camaçari. Hoje eu tenho certeza que tem uma visão completamente diferente do que aconteceu. Hoje, muita gente sabe o que foi aquilo, o que aquilo representou. Eu digo isso porque
mesmo seguindo, né, minha carreira, fazendo um monte de coisa, eu sei o que está acontecendo, porque eu moro aqui, Claro, né, sou claro, amigo claro. de todo mundo, né? Eu converso com o Nino Bessa, né, com o JR, que é JR, ele faz parte do conselho da Orquestra Jovem, que a Orquestra Jovem não terminou. A Orquestra Jovem continua ainda, a gente está com em torno de 25 músicos. Infelizmente, a gente não conseguimos seguir por conta do meu tempo, porque eu comecei a me ocupar fazendo arranjo para um bocado de gente, mas agora, a partir do mês passado, há 3 meses, a gente já regularizou a orquestra e ela já faz parte do cronograma da Casa da Ponte. Ela já faz parte da grade da Casa da Ponte, que é a ONG que eu sou o presidente. E porque, quer dizer, então, esse trabalho, na verdade, serviu de base, né? Para os músicos da Bambuca, Fanesca, as fanfarras todas, todo mundo, não é isso? E Sim, até hoje, né? além de servir de base, João, tem uma coisa muito importante. Esse projeto que acontecia aí com a Fanesc, com a Bambuca, esses projetos foram muito importantes, eles já terem ali um, 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 um uma estrada, porque esses músicos da Bamuca, da Fanesc, de outras filarmônicas, eles serviram de pilares. E foi o pilar para montar a Orquestra Jovem. Ou seja, se a gente não tivesse esse trabalho, né, que foi feito lá atrás, com a Bamuca, com a Fanesc, seria difícil a gente conseguir montar a Orquestra Jovem com aquela velocidade que a gente montou. Agora, Bira, você continua e faz um trabalho aí em Abrantes, em Jauá, não é isso? Com os meninos aí, não é isso? Tem outra orquestra também aí, não é isso? A Camerata de Abrantes, quem a Camerata de Abrantes, que é a Sinfônica Jovem, né, popular, ela está hoje sob... quem cuida da orquestra são eles mesmos. Eu trouxe essa orquestra, é um trabalho que eu faço com eles, é o mesmo trabalho. É Carlos Cardoso, junto com Valéria, o próprio JR, o Adonai, né, a Letícia, a Lohane, são meninos daqui de Abrantes, que é a Camerata de Abrantes, mas ela é praticamente a Camerata de Abrantes, você tem ideia? Aqui em Abrantes, rapaz, é muito interessante dizer isso. Aqui em Abrantes a gente tem um número de músicos que, assim, muito, tem muita gente, né? Inclusive aqui é um grande pilar da orquestra da Sinfônica Jovem. Porque daqui de Abrantes nós temos assim em torno de 20 músicos, que é daqui de Abrantes. E você tem ideia, 20 músicos pertencia ao seu. Que a orquestra tinha uns em torno de 60 meninos, 50 e pouco, 55 meninos, né? E eu me lembro que tinha gente de Barra de Jacuípe, tinha gente de Jauá, de Arembepe, mas a maioria era daqui de Abrantes. E aí nasceu essa orquestra, a Camerata de Abrantes, que é assim um projeto paralelo, que é um projeto também que eu estou aí somando com eles para poder fortalecer cada vez mais, porque é importante. Quanto mais eu puder fazer, principalmente pela cultura e pelos jovens de Camaçari, eu vou... Essa é uma missão que eu venho praticando há muito tempo. Eu fiz isso em São Paulo, fiz isso em Salvador, continuo fazendo isso, né? Fiz isso em outros lugares. Agora mesmo eu recebi um convite para fazer isso na África, né? Recebi um convite agora para poder montar uma orquestra na África. Então, ou seja, eu sempre estou recebendo convites. Então, para mim, vai ser sempre importante estar podendo contribuir, né, com essas pessoas. E no lugar que eu moro, melhor ainda, né? Ô, Bira, geralmente eu começo do comecinho, mas eu achei que é mais interessante a gente começar logo com o Jauá, com essa história. Você tem uma história, uma trajetória interessante, e essa sua relação com a música, inclusive, é de você quebrar alguns paradigmas, algumas barreiras, porque você nasceu lá em Belmonte, né? Isso foi criado, né, lá na região do Aporá. Eu nasci em Salvador e fui criado... Você nasceu em Salvador. E criado lá.
Fui criado em Ah, Belmonte. certo, certo. Aí então, mas você tem uma história familiar muito forte, né? Da sua avó, não é isso? Dona Guiomar, não é isso? Dona Guiomar, que é mãe Guiomar de Ogum, né? E Aloixá. Minha avó Calu, Carolina, né, também, que é Carolina, que é a minha bisavó, mãe da mãe Guiomar, né? As duas com traços, né, e com cargos importantes dentro do candomblé, da cultura de matriz africana. E minha herança musical vem de minha bisavó, minha avó Calu. Ela que me ensinou a tocar. Ela, Calu. Calu, Carolina Calu. Calu, é. Dona Calu. Agora você tem uma história eles só tocar violão, não é isso? Você começa tocando violão, não é isso? Ela sua me ensinou avó, a não é tocar isso? violão. Ela começou a me, eu pequena, ela me ensinou a tocar violão. E aí, quando eu fui para o ensino médio, na época que a gente chamava de segundo grau, se eu não me engano, né? Primeiro Que era grau, acho que é primeiro grau, nem sei. que era quando você fazia o primeiro, o segundo e o terceiro Tem ano, tanto né? tempo isso, né? Eu acho que era o segundo grau, acho que o primeiro grau o primeiro grau era até a oitava, aí o segundo grau era primeiro, segundo e terceiro, é isso. Aí no Severino Vieira, quando eu fui estudar lá, quando eu fui procurar vaga, né, em colégio público, porque na verdade a gente ia procurar, o colégio público era muito, né, tinha muita força, era, né, eram colégios assim que tinham ali uma cultura viva e uma formação. E eu fui buscar vaga no Severino, fui no Central primeiro, depois eu fui no Teixeira de Freitas e não achei vaga, depois eu fui no Severino. Cheguei no Severino, a menina falou para mim, olha, infelizmente já não tem mais vaga também. Agora está abrindo um curso aqui de artes e se você quiser, tem vaga nesse curso de artes. Eu falei, tá, eu vou ligar aqui para conversar com minha mãe, aquela coisa de consulta, né? Aí liguei para minha mãe e falei com ela, ó, manhã não tem mais vaga porque a gente ia buscar, geralmente você é filho de petroleiro, né? Você ia buscar uma profissão ali, você queria fazer eletromecânica, ou então elétrica, ou torneiro mecânico, você escolhia, né? Naquela mais artes, né? Nem pensar. Aí eu liguei para minha mãe e falou, ó, faz o seguinte, estude esse ano, comece fazendo arte. Quando for no ano que vem, você muda para o curso e pronto. Aí eu entrei no curso de arte, escolhi música, você escolhia música, dança, arte plástica, na época que hoje é artes visuais, né? Ou teatro. Então você tinha essas quatro. E eu vou dizer uma coisa para você. Para mim, esse curso que eu fiz no Severino Vieira foi, assim, que me deu régua e compasso, porque foi lá que eu consegui. Foi dali, quando eu saí dali, eu me lembro que eu já tinha uma visão, um panorama muito claro do que eu queria, do que eu pretendia a partir daquele lugar ali. Agora, voltando um pouquinho, que é uma coisa que eu acho que é extremamente importante, significativa e que eu acho que deve ser destacar, a influência de sua avó, Dona Mãe Guiomar, né, que inclusive ela tocava violão e tocava Chiquinha Gonzaga, não é isso? Eram, né? Como é que que na verdade a minha avó é Calu, né? Minha bisavó que tocava. Sua Minha bisavó, avó, né? porque minha avó, que é mãe Guiomar, a minha influência de minha avó era muito mais ouvir as músicas do terreiro mesmo, aquela coisa da cerimônia, né? Do ritual ali, que era no quintal da casa dela. Mas minha avó Calu, ela tocava. Minha avó, ela nasceu, minha bisavó, né? Ela é de 1898. Ela é do século. Há 2 séculos atrás, né? Ela é do século XIX. 19. Então ela tocava, o repertório de minha avó eram músicas, né? Tinha uma música, eu vou até tocar essa música aqui, que é muito bonitinha. Eu tocava Massa, ótimo.
tem um piano aqui, que era assim. Era. A Europa juntou-se ao Brasil, terra amada do índio e do guerreiro. A Europa juntou-se ao Brasil, terra amada do índio e do guerreiro. A maior invenção do século XX, Santos Dumont, és um brasileiro. A maior invenção do século XX, Santos Dumont, és um brasileiro. E essa, Palma para Dona Calu. A letra é incrível, né? A letra é fabulosa. Com certeza, com certeza. Sim, Bira, então aí você vem com essa raiz profunda. Aí você vai para o Severino e parece que você lá convive com algumas figuras também, professor de música, a gente finesse, né? Eu, na verdade, a escola, o Severino Vieira tinha ali, né, no corpo docente, você tinha músicos e artistas de um padrão muito alto de Salvador. Então eu tinha ali Mestre King, que estão fazendo até uma homenagem a ele aqui, que era o King, que era professor de dança. De dança, grande figura. King era professor de dança. Você tinha, na área de música, a família Gondim, né, que é Paulo Gondim, Nini Gondim. Né? Você tinha a coordenadora Emília Biancardi, que é pesquisadora, né, de etnomusicóloga. Além disso, você tinha Moa do Catendê dando aula de percussão. Então, brincadeira, viu? Era um brincadeira, negócio. viu? Aí tinha o professor Gil Caribé no violão, que é da família Caribé. Então, ou seja, era um corpo assim, docente da mais alta estirpe. Então, ou seja, eu, além de aprender muito com essas pessoas, esses grandes mestres, a gente tinha ali um curso que eles eram entrelaçados. Então, quem era de música colaborava com teatro, dança e artes plásticas. Quem era de arte plástica, então, tinha, né, esse jogo que era muito importante. Então, a gente fazia música para o teatro, a gente fazia música para a dança, a gente também interpretava, a gente, quem não quisesse dançar, tocava para o pessoal dançar. Então, era um aprendizado Eu digo a você que ali foi a verdadeira universidade. Então, quer dizer que você começa a fazer música desde cedo já, né? Desde já cedo criar, baular, arranjo, essas coisas já desde cedo, né? Já. Eu tinha 13 anos de idade, que eu entrei lá, né? Com 17 anos eu me formei. Com 13 anos já pensava em criação. Porque, na verdade, inclusive eu tenho um programa chamado Orquestrando, né? Que ele acontece sempre terça-feira, né? E que fala de arranjadores e de orquestradores. E uma das coisas que sempre a gente pergunta, que eu falo uma troca que há ali, que é sobre a ideia como é que ele se tornou arranjador, orquestrador, como é para pensar arranjo, organizar. E a maioria das pessoas falam que era porque eram pessoas atenciosas e que isso vem lá desde trás. Então isso também é uma coisa que veio comigo. Eu era muito atencioso, eu ficava atento ao que o cara estava tocando, ao que o outro. Então eu já não era um arranjador ali, mas eu já tinha uma ideia de como podia organizar, né, a percussão, o baixo, o violão. Eu só fui aprender isso realmente na prática quando eu comecei a trabalhar, mas eu já tinha uma noção muito forte ali de arranjador, de orquestrador, né? E principalmente de Então quer dizer, quando o ano acabou, quando esse primeiro ano acabou, Dona Maria Helena não precisava nem mais perguntar se você queria trocar de curso, não é isso? Minha mãe, na verdade, ela tinha... Porque eu tive um apoio, né? Minha mãe e meu pai, eles sempre me apoiaram muito. Primeiro que meu pai, ele não tinha... Meu pai, além de ser uma pessoa
que era o neto mesmo de Dona Calu. Então, minha avó era a matriarca, minha bisavó. Ela que dizia. Então, então meu pai tinha um respeito gigantesco por minha avó. E aí, já que ele não teve essa herança, né, de tocar e tudo mais, ele me incentivava muito. Eu me lembro que meu pai, todo lugar que eu ia tocar em Brasil, meu pai estava lá, meu pai era boêmio, batendo palma, gritando, né? Meu pai e minha mãe. Tiete mesmo, né? E minha mãe era a pessoa que, assim, eu tocava e ela cantava. Minha mãe cantava as músicas, eu ficava tocando, ela cantando. Então, minha mãe aproveitava também, né, um pouco Bira, disso. A gente vai ter que correr, infelizmente, eu sei que é coisa pra caramba, mas aí vem a UFBA, né? A UFBA é outro divisor de água na sua vida, né? É isso? Como é que é essa... A UFBA foi um divisor de águas e foi um choque, né? Porque quando eu saio do Severino e vou para a UFBA, e aí chego na UFBA, eu encontro, de uma certa forma, um certo rigor, né? Que eu sabia que era importante, mas na minha cabeça, já que eu saí do Severino Vieira, se eu tivesse vindo com a cabeça mais livre, talvez até eu tivesse aceitado aquele rigor todo. Mas já que eu já vinha de um projeto que trabalhava com muita música popular, a gente viajava para Cachoeira, tocava em Santa Amaro, tocava na rua, se envolvia toda a cultura popular ali e manifestações assim, cultural de todo tipo que você possa imaginar. Então, quando eu cheguei na UFBA, foi um choque para mim, porque no começo eu tentei entender, mas eu achava que tinha uma parede. Achava não, hoje não tem mais, mas naquele tempo tinha uma barreira que dividia a música que eles achavam que era a música real, mas que não existia do lado de fora, só existia dentro da universidade, que era Beethoven, Mozart, né, e muita coisa que acontecia ali, que são maravilhosos, né? Mas como eu costumo dizer, Mozart fazia música alemã, Beethoven fazia música alemã, BBC fazia música francesa, né? Então, ou seja, para você compreender o lado de fora, você precisava também entender. E eu já ouvia muito, porque meu pai ouvia muito Alcione, Martinho da Vila, João Nogueira, sabe? Ouvia tanto samba assim, sabe? E Antônio Carlos Jocafe, meu pai ouvia muito. Então eu já ia ouvindo, Roberto Carlos, eu ia ouvindo aquilo no carro. Aquilo para mim era meu mundo. Então eu não podia chegar numa universidade e ela dizer, não, porque aquela música ali não serve, a que serve é essa. Então isso para mim foi um choque. Eu fiquei 1 ano e meio ainda, consegui ficar 1 ano e meio dentro da universidade, que é maravilhosa, eu sei que tem sua importância, mas confesso para você que a rua, para mim, foi mais importante. Para mim, né? Para muita gente não, mas para mim foi mais importante. E agradeço muito assim, a rua ter me chamado, né? Agora, Bira, você já está, nesse período, você já está no movimento cultural, já está com banda, já estava na Frutos Tropicais, não é isso? Pois é, e aí tem isso também. Eu não podia ficar dentro de uma universidade, né, estudando, já que eu já estava começando a trabalhar. Eu já estava com uma banda, eu já era sócio, eu era dono da Frutos Tropicais. A Frutos Tropicais era uma banda minha. A gente formou a Frutos Tropicais, né? E aí eu comecei a gente era banda de baile na época, a gente nem fazia show, não. Na sequência, me chamaram para a banda Reflexo. Eu fui tocar na banda Reflexo. E eu tinha 19 anos. Sabe? Foi muito rápido na minha vida. E comecei a viajar o mundo todo. Viajar com uma banda Reflexo. Só fazer um parêntese, aí volta de novo, aí já tem de novo o link de Camaçari. Como é que você sai da Tropicais e vai para Reflexo? Como é que foi esse processo? Lhe descobriram lá? Como é que foi? Então, eu estava tocando na festa de Arembepe. Tocando um trio todo, o trio não tinha nem som direito, aquele trio... Forreco mesmo, né? Eu não vou dizer o nome do trio, o cara até já morreu, eu acho, já. Vai poder. Mas era um trio ruim, e a Frutos Tropicais era tocar. E aí, velho,
o Top 69 com aquele som, pá! Sabe? A gente ali com aquele sonzinho. E daqui a pouco entra a banda Reflexo. Cadê a Bahia na palma da mão? Tocando de um rapaz, aquele som. Naquela época falava entupiu o trio de vocês, né? Que a gente não ouvia nada. E aí, nessa brincadeira, o empresário, chegou para os meninos. Eu tava com um teclado ruim, um teclado tocata. E eu já tocava certinho. Aí, segundo o cantor da Reflexo, Julinho e Marquinhos, disse que o empresário fez assim, ó, para aquele menino ali, ó. Ele que eu tô querendo levar para a banda Reflexo. E aí, diz que ele fez elogios de mim, né? Ele já tinha ouvido falar, e aí, quando terminou esse negócio, eu desci do trio, me lembro que eles estavam numa praça, todo mundo conversando assim, eles estavam acho que foi no outro dia, porque aquelas picaretas acontecem assim, eram 3 dias, eu não me lembro. A festa eram 2 dias, eu não me lembro. Mas eu lembro que eles estavam numa praça, e aí ele me chamou, e a banda estava toda assim, da banda Reflexo, aí os meninos fizeram assim, rapaz, você tá fazendo miséria com aquele tecladinho ali, né? Eu digo, que é isso, rapaz? Eu tô aprendendo a tocar, não sei o quê. E aí ele fez, ó, depois eu queria conversar com você. E aí falou que era conversar comigo. Nessa sequência, ele me chamou. Ele falou, olha, eu quero que você venha tocar na banda Reflexo. Tava no início a banda Reflexo, mas já tinha uma estrutura. Entrava dentro do Pai Mendonça, tinha lanche. A gente acostumava. E o cachê era bom? E o Caí ainda tinha cachê. Eu, acostumado a tocar, nunca tinha recebido um centavo na vida. Tocava porque eu achava bom tocar. E aí, quando o cara me chama para dizer que eu vou ganhar lanche, tinha um instrumento bom. E ainda tinha um cachê, que na época era um cachê maravilhoso. Eu digo, rapaz, vou ter que ir para essa banda aí. Aí o problema todo era deixar a outra banda, né? Esse era o grande problema, de amigos, né? Que naquela época, quando você deixava, o pessoal ficava ressentido. E eu tive que fazer uma jogada. Eu falei para a galera, meu pai me chamou para trabalhar, ele disse que esse negócio não dá certo, me chamou para ir para a roça, eu vou ter que ficar ajudando ele um tempo lá na roça. E realmente eu viajei, fiquei uns 10 dias lá, 15 dias, e quando eu voltei, já foi voltando, ensaiando na Reflexo, meio escondido ali. Mas depois, quando eles ficaram sabendo, eles falaram, aí, ó, o cara inventou aquela história. Aquela quarentena foi onda pura, né? Quando ele já estava fazendo chacrinha, né? É isso que eu queria. Eu queria que você contasse um pouquinho. Como é que é? Porque chacrinha é chacrinha, né? Não tem, chacrinha, não é chacrinha. Como é que é se apresentar em chacrinha? Como é que foi essa coisa de você? Os meninos daqui da Bahia, para a banda da Bahia, para chacrinha, como é que foi isso? Então, eu vou dizer para você que parecia, como eu estou dizendo, era como se você tivesse anestesiado, sabe? Porque era um momento tão grande que você não percebia, né? Você não percebia. Você até sentia, mas era como se estivesse num sonho, né? Então, porque a gente não fez só chacrinha, a gente fez chacrinha, a gente fez Globo de Ouro. A gente ficou em primeiro lugar no Globo de Ouro. Com Madagascar. Nunca nenhuma banda tinha ficado, da Bahia, tinha ficado em primeiro lugar. A gente ficou em primeiro lugar com Madagascar. Tem aí no Globo de Ouro, se o cara botar lá, primeiro lugar de hoje, banda Reflexo, com Madagascar. E a gente fizemos todos aqueles programas, tinha Silvio Santos, tudo, a gente participava desses programas, todos. Então, o que acontece? Quando chegava no camarim do Chacrinha, que o camarim do Chacrinha é o seguinte, ficavam todos os artistas. Então, a gente não fazia só um Chacrinha, a gente fazia vários. A gente fez, assim, em torno de 10 chacrinhas com esse disco. Então, toda vez que a gente ia fazer o Chacrinha, tava lá Roberto Carlos no camarim, E ficava todo mundo junto, era? Ou é separado? Todo mundo Muvuca? Ficava assim, era um lugar grande, tinha os bancos, então ficava, na verdade, as tribos, né? Posso dizer assim, porque o cara que conhecia se tivesse o Roberto, Fagner era amigo de Roberto, conversava com o Roberto ali, né? Digamos, Geraldo Azevedo. Então a gente ficava com uma turma mais reservada.
né? Que era, digamos, se tivesse a gente ali. Me lembro que Beto Barbosa ia também, a gente já tinha uma amizade ali um pouco com Beto Barbosa, a gente tinha uma amizade com Geraldo Azevedo, a gente tinha uma amizade com Elba, então a gente conversava ali com Alcione, mas ficava todo mundo junto. Tinha gente que chegava, entrava logo e ia embora. Mas eu me lembro que você tinha um corredor, né? E aí aquele corredor que você entrava assim no túnel, né? No túnel. E aí o Chacrinha gritava aquela coisa, pô, aquela pressão, banda! Aí entrava todo mundo correndo pelo aquele túnel. Mas era assim, realmente. Hoje, quando eu vejo, eu fico pensando, rapaz, que experiência, viu? Porque. E muita gente, inclusive, dessa juventude toda, né? Digamos que já que eu convivo com todo mundo, com esses artistas todos aqui da Bahia, toda vez ele fala, pô, maestro, você fez o Chacrinha, foi porque muita gente não teve oportunidade. Quando a banda começou, o Chacrinha já não existia mais, né? Eu falo, eu fiz, rapaz, que experiência deve ter sido, eu digo, é tão grandioso que isso mexe comigo até hoje quando eu vejo. Ô, Bira, esse disco tá aí atrás é da Reflexo? Esse aqui atrás é o disco de ouro. É o disco de ouro da banda Reflex. Aqui. Disco de ouro. Aqui tem até, dá pra ver aqui, Reflex. Reflex, dá pra ver. Aqui. Tô vendo. Que a gente recebeu no Chacrinha. A gente recebeu no Chacrinha esse disco. Esse disco a gente recebeu. Na época a gente recebeu. A gente vendeu, a banda Reflex, ela vendeu mais do que 1 milhão de cópias. Mas desse disco, do primeiro disco, a gente vendeu 750 mil cópias. Desse aqui a gente vendeu 300 mil cópias. Então esse a gente tem disco de ouro e de platina duplo. De platina. O outro a gente tem ouro, platina duplo. Né? A Reflex, ela foi assim, campeã de vendagens, né? Inclusive foi que abriu o mercado fonográfico da Bahia, porque não se vendia tantos discos assim na Bahia naquela época. Qual foi o grande sucesso da Reflex que você acha que foi o mais assim forte, que você mais gosta, o quê? Eu acho que o que marcou primeiro foi cadê a Bahia na palma da mão? Cadê a Bahia na palma da mão? Essa foi a primeira música, pá. Alfabeto Negão. Alfabeto Negão. Depois na sequência veio aí veio Madagascar. E depois veio o Senegal, né? Que Senegal. E teve também Diga não apartheid, liberta Mandela, nosso grande irmão. Teve Libertar Mandela. Teve muito sucesso, né? A banda Reflex era um negócio, né? Ô, Bira, você tocou o piano aí, porque a gente está acostumado a ouvir essa música naquela batida, vamos dizer assim, do percussão. Aí você vê no piano. Então, você é o cara que fez essa fusão, não é isso? Né? Em Camaçari mesmo você fez isso, né? Você pegou a música... botou a sinfônica com violino, com harpa, com esses instrumentos clássicos, você chamaria clássico, não é isso? Né? Todos, e você toca música popular, não é isso? Como é que é essa... esse projeto que aconteceu em Camaçari, ele foi muito especial, tanto que eu me lembro, sem desmerecer de forma nenhuma as outras orquestras da Bahia ou de outros lugares, né, que eu sei que tem sua importância. Mas eu me lembro que Camaçari, a gente não tinha um concerto com plateia, que o teatro não tivesse cheio. Todos os concertos do teatro eram lotados.
sempre foram assim. Por quê? Porque a gente fazia homenagem a Luiz Gonzaga, homenagem a Tom Jobim, homenagem a Elis Regina. Levávamos artistas como Saulo, Jerônimo, Mateus Aleluia, o pessoal que veio Esse da daí é África. especial, né? Mateus Aleluia, esse daí, ó, esse daí Roberto Mendes foi para aí, Jerônimo, J. Veloso, Tagino Godin. Eu acho que nunca a Saulo. cidade recebeu tantos artistas assim para tocar com orquestra. Nem em Salvador teve isso. Nem em Salvador. Eu digo isso porque eu conheço. Inclusive agora estou fazendo arranjo em homenagem a um projeto maravilhoso que eles estão fazendo, né, com a OSBA. Mas a OSBA, que é um projeto incrível, o maestro, inclusive, é um cara que está preocupado em tentar reestruturar e repensar uma orquestra. Mas esse repensar a orquestra, a OSBA, é muito parecido com o que o Camaçari fez. Ou seja, o Camaçari foi pioneiro em trazer a música popular, porque lá a gente fazia todo mês um concerto de música popular. A OSBA faz assim, a cada ano, 2, 3 concertos populares. Mas eles também estão com essa preocupação. Mas lembrando que essa motivação que a OSBA tem, né, essa motivação e que outras orquestras devem até ter, o modelo partiu de Camaçari. O pioneiro foi Camaçari. Camaçari foi que pensou, foi que trouxe esse, né? Fora isso, não teve nenhum lugar aqui no Nordeste que fizesse algo desse nível e com esse formato. Agora, Bira, você foi para a UFBA, não ficou, mas aí você foi para São Paulo, né? Você foi lá para a Faculdade de São Paulo, inclusive ficou dando aula lá também, não é isso? Porque você Paulo, não é só maestro, não é isso? Porque o maestro é aquele que fica regendo só, e você é o maestro e arranjador, quer dizer, você chuta a bola e corre para cabecear, seria isso? Exatamente. A diferença e são poucos, inclusive, existem pouquíssimos. Eu estou com um programa chamado Orquestrando. O número de maestros, arranjadores de música popular, sinfônica. Como é esse programa? É terça-feira? Onde é? Na internet? Como é que é isso? Terça-feira é no canal da gente, da TV da Ponte. Da TV da Ponte no YouTube. Qual é o endereço? O endereço é TV da Ponte. TV da Ponte. www.tvdaponte.com.br.com. Eu não tenho certeza não, mas acho que a pessoa botando. Se a pessoa botar orquestrando. No Google, bota no TV Google, da não é Ponte, isso? Bota no Google Orquestrando, TV da Ponte, vai dar lá nesse programa. E aí eu entrevistei, pra você ter ideia, Gilson Peranzeta, que é um arranjador de Ivan Lins, arranjador de Elis Regina, arranjador de Tom Jobim, arranjador de Gal Costa. Entrevistei Cristóvão Bastos. Rapaz, são pouquíssimos arranjadores que nós temos no Brasil. No Brasil. E eu, assim, tenho assim a honra, né, de fazer parte, né, desse ciclo tão, assim, digamos, né, pequeno, mas que é muito importante. Tanto que quando você tem concertos da OSBA, eu vou fazer os arranjos, né? O maestro é maravilhoso da OSBA, mas ele não é arranjador. Ele é maestro. O pai dele era um arranjador, o Armando, né? Mas é um excelente maestro, né? Maravilhoso. O cara tem um trabalho muito bonito. Mas ele não é arranjador. Então, ou seja, acaba a gente fazendo essas trocas, né? Eu faço o arranjo e ele vai regir. No caso aqui, eu também não sou um maestro de formação clássica como ele é. Eu sou um maestro de formação voltado para a música popular, né? Eu até já regi músicas eruditas, tudo mais, mas eu não me aprimorei, até mesmo porque eu não me sinto... aquilo não faz parte muito da minha... Eu prefiro reger Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, sabe? Tom Jobim, Elis Regina. Beethoven, eu amo Beethoven de paixão, mas eu não tenho, não bate, né? E eu acho que eu precisava de muito estudo mesmo para poder... Aí eu tinha que morar na Europa, né? Tinha que, sabe, mudar muito, e eu prefiro ficar aqui morando em Jauá. Em Jauá, né?
Essa vista aí, hein? Pois Sim, Bira, mas você foi para São Paulo e você foi para a faculdade Tom Jobim e você ficou dando aula lá, não é isso? Quer dizer, você terminou aprimorando o que você aprimorando. Você ficou quanto tempo lá em São Paulo? Eu fiquei em São Paulo 10 anos. Em São Paulo eu fui professor da universidade durante 10 anos, né? Fiquei 12 anos. Em São Paulo eu trabalhei na Orquestra Jazz Sinfônica, que talvez seja a orquestra mais que se aproxima com a orquestra que a gente montou em Camaçari, né? Por isso que eu acho que todo mundo falou, essa orquestra você nunca vai conseguir montar aqui. Você tem que montar em São Paulo. Volte para São Paulo, que aqui em Salvador, nenhum lugar. Porque é uma orquestra que é diferente mesmo, era difícil de se fazer, né? E aí, lá em São Paulo, eu trabalhei na Jazz Sinfônica, que foi um modelo, inclusive, que eu trouxe para Camaçari, né? Um modelo realmente especial. Por isso que Camaçari se identificou com essa orquestra, porque ela tinha, de uma certa forma, uma preocupação em dialogar com o público, mas dialogar em nível de altíssima qualidade. Então a gente fazia concerto de altíssima qualidade. Não era um concerto, sabe, que não, a gente fazia o concerto, tanto que a gente tinha um público que era o público de Camaçari e vinha gente de outras cidades. De fora, isso Muita aí, gente isso aí. vinha gente, ó, eu conheci gente de muitas cidades que vinham, e me lembro de Dias D'Ávila, aparecia gente, vinha gente de Salvador, vinha gente de Candeias, vinha gente de Mata de São João, todo mundo, eu conheci um monte de gente que ficava falando assim, rapaz, que maravilha, inclusive meus vizinhos, que eram paulistas aqui, um alemão, eles não perdiam um concerto, porque eles achavam aquilo, ao mesmo tempo, o cara que está acostumado, que é o alemão, por exemplo, ele mora na Europa, ele está acostumado com a orquestra. Ele falava para mim, mas vocês, a orquestra dali é diferente, vocês fazem uma música de alto nível, música brasileira, a diferença é exatamente essa. Então, foi lá em São Paulo, digamos, que eu trouxe, né, o modelo daqui foi diferente um pouco, claro, um pouco não, muito, porque a gente trabalhava com música brasileira, mas muito mais com artistas baianos. Depois a gente trabalhou com muito... Acho que em Camaçari a gente fez com todos os artistas de Camaçari. A gente todo mundo, Paulo Carrilho, Nádia Meirelles, Valdo, Jamile, aquela menina, uma cantora negra muito boa também, daí de Camaçari, que eu acho que canta Soul Music, me fugiu o nome dela agora. Tinha a Diane Lins, eu acho. Eu me lembro que todo mundo aí de Camaçari, artistas que tinham uma facilidade Eli Nascimento. Então a gente fez aí, e eu me lembro que foi um momento assim que, né, Camaçari fervia a cultura. A cultura estava muito... Era um negócio. E eu, graças a Deus, assim, eu pude viver aquele momento. Porque aí tudo a gente vive. E eu acho que tem outros momentos. Esse momento que o Camaçari está vendo também, acho que tem sua importância. Né? Tudo tem sua importância, né? Queira ou não queira. Que seja um momento ruim. Mas é importante, não importa. Porque pelo menos... Para dar o choque, né? Para dar o choque, exatamente, né? Exatamente. Mas tudo é importante, porque senão você nunca vai saber, poxa, como é que você vai saber o que é dia, o que é noite, se não tem as duas coisas, né? Então é importante. É legal isso acontecer. É vero. Ô, Bira, você também está por trás de uma outra banda assim, porque a gente falou de Reflexo, Frutos Tropicais lá atrás com aquele chupa toda, não é isso? Né? Mas do Chimbinho também, mas você está por trás. Olha, agora eu tenho aí um álibi, né? Uma justificativa, porque para mim, assim, quando a banda Frutos Tropicais estourou com essas duas músicas, eu já não fazia parte, então foi um mérito deles, porque quando eu era da Frutos Tropicais, a gente fazia música era muito parecido com Chiclete com Banana, aquelas coisas, aqueles galopes, né?
semente de cores, a gente fazia muito galope. Então, essa mudança foi um mérito deles mesmo lá, né? Essa escolha de repertório mais ousado, digamos assim. Mas você também vamos dizer assim, formulador. Também a Baiana System também passa por você, né? A Baiana, rapaz, é interessante. A Baiana System, que é um projeto que eu acho, é um momento, assim, a mesma coisa que eu vivi na banda Reflexo, né? Reflexo para mim foi um divisor de água lá atrás, mudou a história, né? Tanto que todo mundo fala isso, Ivete fala isso, Daniela, né? Todos os artistas falam da banda Reflexo. A banda Reflexo merece realmente assim um lugar de destaque porque ela mudou ali a história da música da Bahia. E esse momento que eu vivo com a Baiana System é um pouco parecido, né? A diferença que eu posso dizer assim é que esse momento com a Baiana System, eu entrei um pouco depois, né? Porque eu não começo ali junto com eles, né? Eu venho ali e ali já existia. Primeiro assim, quando eu ouvi a Baiana System, eu fiquei impressionado, né? São meus amigos, mas eu fiquei impressionado. E eu me lembro que eu encontrei eles uma vez e falei assim, rapaz, o trabalho de vocês é incrível. A qualquer momento, falei assim, né? E eu me lembro que logo um futuro assim, próximo, eles já estavam acontecendo. E aí eu comecei a fazer um trabalho com eles, que era um trabalho de uma pesquisa que a gente fez de uma sinfonia chamada Água e Fogo, que seria Fogo o nome da sinfonia. E aí foi quando eles me convidaram para poder fazer umas gravações, eu gravei umas músicas com eles, fazer uns arranjos com eles. Nesse arranjo que eu fiz com eles, né? Eu fiz um disco aí, Betinho Barreto, Roberto Barreto, me ligou e fez assim, pô, maestro, os meninos falaram com você, Russo e Seco, né? Ligaram, conversaram. Porque Russo tinha me ligado e perguntou o que é que eu estava fazendo no final de semana. E Seco perguntou a mesma coisa, mas ninguém me falou nada, né? Aí eu falei, ô Betinho, eles perguntaram só como é que eu tava no final de semana. Eu falei que tô aqui em Jauá com meus cachorros, tá tudo certo. Aí Betinho, pô, os caras não te convidaram não, foi? Eu falei, convidaram para quê? Ele falou, não, a gente queria, já que você gravou o disco, e sua participação não é uma participação pequena no disco, porque ali eu participo de fazendo arranjo do disco, praticamente, e além disso, eu sou compositor, junto com eles, de 3 músicas, que é a música Água, a música Fogo e Bola de Cristal. O que é que acontece? Eles me chamam. Eu fiquei muito honrado. Eu falei, não, claro que eu vou viajar com música, claro que eu vou, final de semana. E aí começa essa... Eu sempre achei a Baiana System um projeto com muita inteligência, com discurso, com textos inteligentes, um projeto que não é um projeto de tira o pé do chão, sabe? Não, é um projeto bota o pé no chão, sabe? Um projeto sério. E aí eu digo, olha, eu gosto desses meninos. E aí quando eles me chamaram, eu assim fiquei muito feliz e comecei a trabalhar com eles. Inclusive estou gravando agora. Fiz ali o primeiro disco, gravei uma música com eles, depois fiz o segundo disco quase todo, praticamente todo, que é o disco que ganhou o Grammy, por sinal. É isso que eu ia lhe perguntar. Você está há quanto tempo? Então o Grammy já tem dedo seu, né? O disco Grammy, que ganhou o Grammy. Foi o disco que eu gravei, o Grammy. O disco que eu gravei que ganhou o Grammy. Coincidentemente, né, Bira? Coincidentemente, né? O disco que eu gravei. O disco que eu gravei ganhou o Grammy. E aí, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu já concorri ao Grammy em outros projetos, né? Por exemplo, eu fiz um disco com uma cantora chamada Maria da Paz, uma cantora incrível, e ela também concorreu ao Grammy. A própria banda Reflexo, na época, concorreu a alguns prêmios, né? Mas a gente nunca tinha assim, participado de alguma coisa que realmente tivesse ganho. Né? E esse disco, eu me lembro que a gente estava no show, e aí os meninos deram um pulo, falei, poxa, ganhamos o Grammy. Eu digo, poxa, eu fiquei muito feliz porque esse Grammy, na verdade, foi muito importante porque
Primeiro porque merecia. Eu estou falando agora não como, né, como um músico ou como um amigo. Primeiro porque merecia, porque o disco é um disco realmente fabuloso, um disco, né, muito bem feito, muito bem trabalhado, as composições, a direção, o arranjo. E segundo, porque era um projeto que encabeçava ali, para mim, assim, encabeçava uma ideia de divisão de águas. Então, ou seja, vinha realmente... E aí foi perfeito, porque eu acho que a Bahia começa a olhar, e tanto que depois desse acontecimento, a Bahia começa a aparecer muitos grupos com esse perfil, né? Digamos assim, esse perfil de música eletrônica, com música, né? de música popular. Mas, Albira, você faz arranjo. Quando a gente fala arranjo, o que é que... Eu queria que você definisse assim rapidinho o que é arranjo, não é? Por exemplo, a música, aí, o que é o arranjo? É o quê? Né? Porque fica parecendo que é um arranjo, né? Não é um arranjo, né? É um arranjo, né? Como é que é? Então, isso aí é muito importante, porque essa é uma pergunta que a gente... Inclusive, o Orquestrando, quando veio, que é esse programa, ele veio exatamente para mostrar, para falar um pouco da importância do arranjo, porque ele é muito invisível. Muita gente não sabe o que é o arranjo. Muita gente não sabe mesmo. Inclusive, músicos, às vezes, pessoas que trabalham não têm noção do que é realmente um arranjo. E quando se fala em arranjo sinfônico, é mais complexo ainda. Então, quando você recebe uma música, por exemplo, você recebe uma música, às vezes o cara chega para você e fala: eu tô com essa música aqui, minha música é assim, sei lá, né? O cara vai lá e fala, vou falar uma música aqui que já tá tocando, que já esteja tocando por aí, sei lá, se eu não te amasse tanto assim, talvez, nananana. O cara canta lá e você, poxa. E o cara, quando mostra essa música para você, ele mostra de violão. Para poder você conseguir fazer essa música, né? Ou uma música como uma música de Caetano Veloso, por exemplo, aquela música de Peninha, por exemplo, Caetano toca só o violão, às vezes no silêncio da noite. Aquela música já tinha sido feito arranjo para Sandra de Sá, e não aconteceu. Tinha sido feito arranjo para o próprio Peninha e para outros artistas, não aconteceu. E Caetano Veloso vai com violão sozinho, ou seja, o arranjo é Caetano, violão e voz, e a música faz aquele sucesso. Então, esse é o cuidado. Às vezes, o arranjo é você saber o que é que aquela música pede. Se ela pede mais ou pede menos, então você achar o caminho. Então, você pensar na instrumentação. O cara chegou lá, não, essa música é só violão e voz mesmo. Como Caetano achou que era, e era. Ela não era mais do que isso. Essa música daí é violão, piano, flauta. E aí, depois que o cara pensa, aí o cara tem que fazer o arranjo, equilibrar esses instrumentos, né? De tal forma, né, que aquele canto principal, que aparece tão bem, por exemplo, quando Elis e a Gina cantam uma música, por exemplo, ou Maria Bethânia, ou Gal Costa, ou Gilberto Gil, ou Caetano Veloso, ou a Baiana System, ou qualquer outro grupo, ou Ivete, ela aparece muito bem ali por conta desse arranjo. Se não fosse esse arranjo, essa música, inclusive muitas introduções, eu estava conversando, por exemplo, com o Antônio Adolfo, que é o dono daquela música Samarina, né? Que é... Antônio Adolfo é o dono dessa música. Ele falou pra mim que Simonal fez sucesso com Simonal, não é isso? Fez sucesso. E o arranjo que César Camargo fez, que era era um negócio assim que ele fazia no piano, foi uma introdução que ficou tão forte que as pessoas não conseguem tocar essa música, né? Sem essa introdução. Assim como você pega várias introduções que faz parte do arranjo, que é aquela... Bira,
Bira, meu brother, a gente tem 20 segundos. Eu queria te agradecer, porque a gente começou tarde, embolou tudo. Muito obrigado. É tudo seu aí. O que você quiser, esses 10 segundos é seu, são seus. Aí um abraço, obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. E dizer que é uma honra poder estar conversando aqui com o Camaçari, com você. E agradecer aí realmente essa oportunidade